Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinetrio. Hoje vamos falar de um filme muito polêmico, o filme Blonde, né? Vamos falar de tudo aqui desse filme, tudo que nós imaginamos, tudo que nós achamos do filme, alertando sempre com spoilers e convidamos todos vocês a essa conversa. Antes da gente começar, se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante, por isso que a gente pede e compartilhem para mais pessoas que vocês querem compartilhar, passar esse vídeo também. O filme Blonde, ele tá aí, né? Netflix. Um filme que, ao meu modo de ver, muito polêmico, feito em cima da escritora, né? Como é que chama a escritora lá? Joyce Carol Oates. O filme ele é feito em cima desse romance e desse livro, né? E aí nós vamos falar dele hoje. Dani Elias, o que você achou do filme? Você gosta? Achou polêmico? Eu não acho nada polêmico o filme. Eu gostei do filme. Eu não gostei do filme, tá? Não acho. Vamos lá. Gostou ou Eu não gostou? achei que dos filmes que nós assistimos, dos filmes que estão disponíveis nesse ano, esse é o único filme, a única obra de arte cinematográfica que nós assistimos. Não houve nos últimos tempos dos filmes que nós conversamos aqui no Cinetrio, não houve uma obra de arte. Esse filme ele tem uma preocupação de artística muito grande, no que tange estética, no que tange a atuação das pessoas, e eu acho que a opção do diretor de fazer um filme todo baseado na visão dela, que nem tanto é a visão, que é a visão de uma pessoa completamente perturbada, e, e a proposta do filme é fazer toda uma trajetória pelo sentimento dela, e isso eu achei muito rico e é o que faz valor no filme. O filme extremamente longo, me fez muitíssimo mal, tive um monte de pesadelo com o filme, mas eu acho que ele conseguiu sair do lugar de fazer mais uma biografia da Marilyn Monroe, que tem milhares, sempre houve, sempre tem, vai continuar tendo, e é por isso que eu vejo valor nessa obra. No todo, eu gostei, não recomendo, não assistiria de novo, mas eu achei muito bem feito, achei bom, é um bom filme. Boa. Juba, o que você achou do filme? Bom, galera, salve quem está assistindo, nossos queridos espectadores. Espero que vocês estejam se divertindo como o contrário de Blonde, tá? O Blonde, ele é um filme que eu concordo muito com a Daniele, A Daniela é muito loira bem. também, ó. Blonde. A Daniele também é Blonde. É Eu loira. concordo muito com ela enquanto obra Médio, de né? arte, tá? Só daqui pra cá que eu sou blonde. Se você estiver procurando uma obra de arte cinematográfica, o Blonde ele é uma obra inacreditável, tá? Não é normal, não. Você pega, por exemplo, você tem assim diretores que colocam sua mão no cinema e você percebe o toque do diretor, um contra-plongé, você percebe um tom de cores roxas, por exemplo, você percebe um sangue, tom de groselha do Tarantino, você tem a mão do cara. No Blonde você não tem essa pegada única, você tem inúmeras cenas assim que eles modificam no meio do percurso. Por exemplo, o efeito da boca, quando ela tá entrando num dos eventos dela, que ela tá desesperada, e aí você percebe aquele efeito da boca, aquilo não é a pegada do diretor, ele coloca em uma cena. Você tem outra cena que também é única no próprio filme, a hora que o marido dela, ex-jogador o ex-esportista lá, ele vai bater nela, que ele chega em casa transtornado, mostra uma câmera frontal nele subindo uma escada tal, e aquilo acontece só uma vez. Então não é a pegada do diretor só, é uma sequência assim de criatividade inacreditável. Fotografia, a beleza do figurino, o quanto eles montaram a Marilyn Monroe, que você conhece a Marilyn Monroe pelo filme atual, sabe? É inacreditável a aparência, movimentos e tal. Então, assim, a Ana de Armas, maravilhosa, Gostou de bastante do verdade. filme, hein? Caramba, gostou Eu, eu, bastante. eu achei o filme uma obra-prima, cara, mas uma obra-prima inacreditável, juro mesmo, impressionante. Agora, se vocês quiserem saber minha opinião sobre o filme, eu achei uma obra de arte assim
absolutamente pesada, uma das mais pesadas que eu vi na minha vida, tá? Da minha vida. Eu vi Lion, Uma Jornada para Casa, que achei um filmaço, e também nunca mais na minha vida eu quero ver aquela tortura, e esse Blonde é uma tortura para mim. Eu saio esgotado do filme longuíssimo, 2 horas e 50, 47, e aí você sai do filme esgotado. Eu tive que dar uma pausa no filme para voltar a assistir depois. Eu saio na pausa esgotado, quando eu volto um pouco melhor, eu entro numa depressão de novo. O filme ele não te dá um momento de respiro, você fica o filme inteirinho sendo massacrado em função do sofrimento da Marilyn Monroe. Eu lembro de um combo de cenas assim que ela tem um aborto que é forçado tem a cena com o presidente, que é uma das cenas mais pesadas também, sabe, pelo tom artístico. Ele mostra muito o sentimento dela, o pensamento dela, o movimento. Você fica torturado ali. Aí acaba aquilo, tem um aborto, que a casa dela é invadida. Aí logo depois, em seguida, tem a questão do correio. Em seguida, tem a questão da carta que chega para ela e do presente do amigo, do ex-marido, do ex-namorado, sei lá. Sabe, toda hora você não tem um fôlego. Você, desde o começo do filme, quando ela é criança, até o final do filme, você não tem um respiro. É o filme mais depressivo que eu já vi na minha vida, pesado, e abre uma discussão assim imensa mesmo, para se nós quisermos falar sobre o sofrimento da pessoa que está engrenando em Hollywood, o que tem que passar, como ela é uma carne. Lembrando que esse filme ele é feito todo em cima de um livro que foi escrito por uma pessoa. Claro. Isso você precisa falar, porque é importante. Então, o filme não estou falando aqui que ele está retratando a história real da Marilyn Monroe. Não estou falando isso. Ele fez um parênteses para reforçar uma coisa que ele falou no começo do vídeo. Mas é porque... Então, com base numa obra, obra de livro. Sim, mas o Érico mesmo já falou. É porque isso precisa ficar bem claro, porque quem não assistiu o filme... Quando você falou, ficou claro já. É porque isso precisa ficar bem claro, porque o livro tá bom. Deixa eu falar aqui. Um livro bibliográfico, ele é feito com a cabeça da escritora em cima de histórias da Marilyn Monroe. Então, ele é tudo muito subjetivo no filme, não dá pra saber o que é verdade e o que não é ali no filme. Ótimo, eu tô falando exclusivamente do filme, ele é... Não, eu só queria... Não tô falando que ele é baseado em fatos verídicos da Marilyn Monroe, ele é baseado num livro... Não, eu sei, o que não é necessariamente a biografia dela, e sim... Eu não sei sobre o que é o livro. Eu não li o livro, não sei nada a respeito do livro. O livro é biográfico? Não. Parece-me que é uma obra da maneira que a escritora via e entendia como seria a vida da Marilyn Monroe, não um documentário, entendeu? Não uma biografia documentada ali que foi feita. Com certeza é a respeito do sentimento. A gente é levado, e esse peso que você está falando, tem muitos outros filmes que nos transportam por coisas assim, tipo Dogville, ele apesar de não ser sobre um sentimento, ele é assim. Tem aquele filme Mother, sabe o Mother? Que é com o Javier Bardem e Jennifer Lawrence. Esse filme também é muito pela percepção dela, e é muito pesado porque a gente não tem os porquês das coisas estarem acontecendo e nem como. A gente tem como a pessoa está se sentindo frente ao que já está acontecendo e que a gente nem necessariamente sabe como é que foi parar ali. Eu acho muito interessante. É muito pesado, concordo com você. É um filme bem interessante. Exato. O que eu estava falando é que esse é um tipo de filme que ele abre margem para discussões de mensagens que são passadas mesmo. Eu sei que muita gente não gosta, não considera que o cinema deva trazer uma mensagem, que o filme não necessariamente precisa de uma mensagem. Esse filme ele é completo, porque ele é tortuoso, mas ele traz a sétima arte impecável, e depois ele te traz as mensagens também. Maternidade, a mãe, um pai que abandonou, o que causou efeito psicológico na mãe, resulta na Marilyn Monroe em criança, resulta no todo o decorrer da vida dela, relação com o pai dela, o quanto aquilo fez falta, e a sujeira que foi para ela engrenar enquanto artista em Hollywood, né? Independente do quanto ela atuava ou não, independente do que ela fosse fazer ou não, ela precisa separar o personagem Marilyn Monroe, porque ali é sofrimento puro, é falsidade pura, é fingimento, atuação puro. Ela odiava, na verdade, o personagem Marilyn Monroe. A mocinha Jane, como é que é? É o nome dela, é o nome da Norma Jane. Ela precisa abandonar o personagem na vida dela, porque senão
esse personagem a levaria à morte. Tudo que ela mais abominava, todo o sofrimento, uma carga de uma vida está atrelado à infância, atrelado à infância e atrelado a esse personagem da Marilyn Monroe que leva ela a ter inúmeras dores. Dores em casamento, dores com relacionamento com empresários, dores de estupro, dá para chamar de estupro, assim. Aquelas relações que ela ia tendo com o presidente. Não, é porque o presidente, ela vai lá, né? Você chama de estupro, sim, mas se ela não quisesse, talvez não teria sido a força. Ela poderia ir embora e perder a carreira dela. Quando ela vai ficando ali, eu acho que o que o filme mostra que ela não tem estado emocional para decidir o que. Claro! Eu acho que ela só é levada às coisas que é ali uma prostituição, na verdade. Que a gente, por não entender exatamente o que está rolando, é um estupro. Mas ela fala você sobre isso aí, que eu acho que assim, eu nem tenho lugar de fala, porque esse tipo de dor eu nem tenho. Eu vou falar do homem mesmo, o cara que é o diretor, é o que seleciona cast, o empresário, aquele empresário maldito, que coloca ela num estúdio, dali a pouco ele tá feliz por ela, eles estão no cinema, ele começa a passar a mão na perna dela. Esse tipo de violação, esse tipo de crime, esse tipo de situação abominável, nunca poderia ter existido. E ele é colocado no filme de uma maneira que eu acho que foi totalmente necessária. Coloca no pior jeito da revolta. Você fica revoltado com os caras, o que estão fazendo com ela. Eu nunca me coloquei, talvez eu nem deva me colocar no lugar da moça, eu nem posso, né? Mas no lugar dos caras, dá vontade de sair matando. Você pode ser contra a violência, dá vontade de você pegar aqueles caras que estão no entorno da carreira dela, a grande maioria, e sair matando. E só para, não sei se eu vou encerrar, a gente pode ficar discutindo aqui, mas só para esse meu briefing inicial, não foi um briefing, né? Foi um livro que eu escrevi aqui, já demorou demais. A atuação do Adrien Brody é chover no molhado, não vou nem entrar na atuação do Adrien Brody, não precisa, sabe? Adrien Brody, pra que falar desse monstro da atuação? Mas a Ana de Armas, que nasceu com essa aparência aí privilegiada, né, que é uma menina, uma das mais lindas do planeta Terra, ela conseguiu nesse filme mostrar que ela também merece Oscar. Não é brincadeira, não é exagero também nenhum. Não, né? Ela merece, por hora tem que ser dela. Não, também pela aparência física. Não é também igual a Meryl Streep, não é isso. Também pela aparência física. Ela não merecia Oscar por isso, né? Mas, não, mas é que quando você tem essa aparência física, você pode estar no cinema pela aparência física. Mas no caso dela, é uma atuação das mais difíceis que eu vi na minha vida e uma coisa clamorosa. Clamorosa. Ela é impecável. Faz tempo que eu não vejo alguém assim. Fala aí, Gordon. Fala aí, Lucas. Não tem nada a falar. Eu quero saber o que o Coisa achou. Bom, eu não gostei do filme. Esse filme, para mim, ele não seria meramente filmado. Não entendi qual foi a da Netflix, o Brad Pitt produzir esse filme. Não entendi realmente. Não gosto nada da história. Nada. Para mim, só tem duas grandes coisas que não dá, que é o que eles já falaram. A atuação da Ana de Armas, que é simplesmente maravilhosa, está impecável no papel, coitada por ter trabalhado tanto em um filme, em uma história tão ruim, né, tão cruel, que foi essa história do Blonde, né, eu vou chegar um pouquinho mais, mas não dá para não ressaltar a atuação da Ana de Armas maravilhosa, crescendo cada vez mais, muito legal, e as imagens recuperadas, né, como esse diretor ele refilma a Marilyn Monroe, porque ele podia muito bem usar as imagens que ele podia chegar lá e colocar imagens icônicas, né? Como a do bueiro lá, que o vestido começa a levantar. Ele poderia pegar e colocar o original ali, mas ele fez questão de refilmar e as imagens, as cenas, como eles já falaram aí, estão lindíssimas. Isso não dá para falar. Isso acho que é um conforto, né? Você ver aquelas cenas, aquelas imagens em preto e branco, é um conforto diante do quão ruim é essa história, esse filme, né? Por que eu acho ele desnecessário? Porque ali é tudo muito subjetivo. É claro. Por que para mim é ruim? Porque você pega uma história real
coisas que realmente aconteceram e os tipos de abusos que a gente imagina, né, que realmente a Marilyn Monroe sofreu, tudo aquilo que realmente sofreu, e ela distorce tudo, né? A gente fica bem perdido nos momentos, né, do que aconteceu, do que não aconteceu. Então é tudo muito doído, e a minha grande crítica a esse filme é essa falta de informação. Para mim, ela é um filme tendencioso. Para mim, essa escritora, ela quis muito mais usar a imagem da Marilyn Monroe para coisas que ela quer dizer. Isso eu acho assim, muito condenável, assim. Eu acho inaceitável você pegar uma história que existe e você parece que ela mistura tanto. Eu me coloco a pensar de que ela tá misturando tanto sentimento, que ela tá colocando tanta brutalidade. Não que a Marilyn não tenha passado por muitas coisas brutais, mas eu fico me perguntando em qual momento que essa escritora está misturando os sentimentos dela com a Marilyn Monroe. Então eu acho isso muito sacana, muito nojento. Ela colocar o sentimento dela, parece que ela tá colocando o sentimento dela ali e usando uma história real, uma história de genialidade, uma história de abuso, uma história de inteligência, uma história de superação. Pega todos os elementos da Marilyn Monroe e ela vai só pro lado que a interessa. Então é por isso que para mim esse filme não deveria ter sido meramente filmado. E quando acabou o filme, eu caí no clickbait. Não sei se vocês sabem, eu não gosto de ler a produção do filme, eu gosto de assistir o filme sem nada. Aí, no decorrer do filme, eu vi que ele estava sendo passado, né? Era uma história escrita, uma história com E, né? O filme ele é 100% fictício. Ele é um filme à parte, assim, ele é 100% fictício. E até me enrolei. Ele é fictício. Então, quando acabou o filme, aí eu fui atrás, né, da história. Você se enrolou agora? Aí eu fui Foi atrás. agora? Aí você tem que ir atrás da história da Marilyn Monroe, e aí você vê que é claro que teve estupro, que teve abuso, que teve várias coisas em volta da carreira dela, só que você também tem genialidade, você tem superação. Ela tem muitos relatos de artistas que viveram com ela, que falava que ela era feliz. É claro que ela tinha realmente esses muitos problemas, né? Tanto que ela muitos problemas depressivos e tal, mas falam que em muitos momentos ela foi feliz. Ela teve óbvio que ela foi feliz. É óbvio que ela tem momentos que ela foi feliz. Esse filme não é uma biografia da Marilyn Monroe. O propósito desse filme não é te contar a história da Marilyn Monroe. É óbvio que ela teve momentos felizes na vida dela. Todas as pessoas têm, inclusive as que são infelizes, têm uma vida desgraçada. Todas têm momentos de felicidade na sua vida. E daí? Sabe o que acontece? Olha só, sabe o que acontece? Eu discordo. Você está falando do livro? Você leu o livro? Porque assim, eu não sei o que essa autora escreveu nesse livro, e pode ser, eu não sei nada, estou aqui dando minha opinião. Eu não li o livro, eu imagino que o livro ele seja uma pegada nessa pegada do filme, né? Uma coisa mostrando só o ponto de vista dela. Eu não acho isso, acho que o livro deve ser uma biografia da Marilyn Monroe, e o diretor se baseou nesta biografia para nos transportar pelos sentimentos da Marilyn Monroe. E isso que você falou, ela é mais que isso, ela era uma mulher inteligente. O filme deixa claro que era uma mulher que lia, e deixa claro a humilhação que é a posição da mulher, principalmente nos anos 50, sei lá que ano que era o ano dela lá, não me lembro, que tem até um teste que ela vai fazer, ela vai assim, porque não sei o que lá, porque igual no livro do Nananã, o cara vai assim, você leu o livro do fulano? Tipo, amada, você tá aqui para tirar a roupa, querida. E isso eu falo com extrema propriedade, porque eu tenho uma carreira toda como recepcionista / assistente. Então, eu sei exatamente como é você dar uma opinião. Jura, amada? Oi, linda. É mesmo, querida. Passa batom lá, né? Passa batom lá, né? Vai lá passar batom. Isso é uma coisa que eu já ouvi, por exemplo. Não é disso que nós estamos falando aqui. Eu acho o filme, e eu acho mais que isso. Eu não tenho a preocupação se... Eu achei justamente o oposto do que o Érico achou. Eu acho que o filme tem valor justamente por não me trazer mais uma biografia, porque deve ter 80 livros e 417 biografias de filmes, de documentários.
Então, eu acho louvável que o diretor tenha trazido uma outra proposta. Não tenho interesse nenhum pela vida dessa mulher, não me importo, não tenho nada a ver com ela. Porém, eu achei muito interessante a gente transitar pelo que ela está sentindo no momento dos fatos, porque eu acho que você discorrer lentamente por cada sensação de humilhação, de vulnerabilidade, de falta de porto seguro mesmo, de você não ter para onde correr, e se ver numa situação que você sabe que você está fazendo um papelão. Eu acho isso muito mais efetivo para que as pessoas sintam, sabe? Eu acho isso do que duas linhas, e assim ela foi estuprada novamente. Sabe que isso seria... Eu acho que, sabe, ela entrar desesperada, e quando a gente, eu pelo menos, quando eu falo em cenas muito bonitas, muito bem criadas, eu de maneira alguma me refiro a cenas em preto e branco que reconstruíram as cenas da Marilyn Monroe. De certa forma, caguei até. Eu acho que, sabe, ela ouvir o choro do bebê e olhar a gaveta, porque a mãe dela falou que ela dormia na gaveta, ela entra num quarto e está pegando fogo, como aquela noite quando ela era criança, e não necessariamente está pegando fogo. Eu acho que essa construção conturbada é o que deixa rico e traz a essência de uma pessoa que não tinha completa noção da realidade e que não sabe exatamente como as tragédias foram acontecendo. Para mim, o filme é rico por isso. Eu discordo totalmente de você. E, de novo, não sei o que fala o livro. Eu acho que essa opção foi uma opção do diretor. Se você for falar de cenas, nós formos falar de cenas, por exemplo, você tem a cena dela chegando em casa, o Adrien Brody, ela não consegue ver o rosto dele. Eu nunca vi uma cena assim na minha vida. A cena do bebê falando lá dentro da barriga, tudo bem, aquela até. Agora, aquela cena quando ela morre, aquela demora, filmando os pés dela para fora da cama, já mostrando aquele desconforto na cama e aquela entrega, e ela morrendo, assim, são cenas que nós podemos fazer um programa só com as cenas, só destrinchando cenas, porque não, lógico que não, porque seria legal, porque é uma melhor do que a outra, é uma coisa assim, inacreditável. Aquelas bocas, lembra aquelas bocas monstruosas mexendo na multidão, todo mundo gritando para ela e ela, sabe assim, ela tem que, você pensa que ela tá ali querendo cortar o pescoço, na hora que filma a cara dela, ela tá com a cara da Marilyn Monroe no auge do sorriso aberto, fazendo simplesmente um personagem. Então, cada cena... isso que ela lidava, né? Bocas enormes querendo devorá-la. E aí é que tá. Exatamente. O filme é muito poético. Eu acho que o valor artístico desse filme, apesar de ser uma coisa muito dura e uma estrada muito tortuosa para percorrer, e por horas, né? O diretor, ele faz lentamente, faz bem feito para você digerir aquilo ali de forma horrível. Mas aí fica a mensagem, né? O filme é muito bom. O fato de você ter que digerir de forma horrível, para mim, é o que você passa na mensagem. A mensagem que você vê, por exemplo, enquanto homem, vou falar por mim, é assim, ó, toma mais cuidado do que o normal, porque você pode estar acabando com a vida de uma pessoa porque você é o cara que quer ter pegada, como era um termo que usava na minha época quando você queria, sabe, o cara... É muito difícil entrar nesse tema sem você se ceder, mas precisa ter muito cuidado com o próximo. E esse filme deixa essa mensagem tão clara, tão linda, porque você é um fã. E além disso, ele fala com muita naturalidade de uma época onde isso era o absoluto normal. Absoluto normal. Não tem nada de excessivo ali. Não é porque é ela, é porque era assim. Não tem nada a ver com ela. Isso é interessante também. Isso aí. Eu assisti muito Mad Men, e é nessa época. E a mulher ali, ela é muito bem retratada, e dessa mesma forma. Ela é um pedaço de carne que tá ali para ser usada. É tipo isso, é o lixo do lixo. Então, que bom que você leu. Oi? Você leu essa cena, a risada do cara atrás? Você leu, querida? É muito feio. Ô, Érico, você falou coisas aí também que eu não vou nem discordar de você aqui, porque aí é quase que na totalidade do seu problema com o livro. Só para deixar uma coisa bem clara, apesar de ser o livro, e aí o livro não necessariamente, não ser baseado em fatos absolutamente reais, pode ser baseado em fatos reais, mas tentaram pegar, como a Daniela disse, exatamente a pegada do sentimental. Só para você ter uma ideia, a Marilyn Monroe, ela foi o maior ícone
maior ícone da história, talvez, no meio feminino. Isso eu vi em Mad Men. Não sou eu, foi o diretor de Mad Men que coloca. Quando ela morre, aquilo vira praticamente um feriado generalizado, um luto generalizado nas mulheres que não conseguiam trabalhar mais. Então, se a escritora quis escrever um livro com base na visão dela de um ícone, pode. É com base no... É arte. E é com base num ícone, entendeu? Não é que você pegou a história do Zezinho da Silva, foi lá e mudou tudo do Abel Prazer com a sua visão e tal. O que me pega é nós não sabermos realmente, né? Eu acho que é de uma escrotidão, é de uma grosseria com a Marilyn, porque nós não sabemos se o atleta, se o ex-jogador lá, se ela gostava do cara ou não, se o escritor, perdão, Andrew Brody, se ela gostava ou não. A gente você não vai nessas camadas. Você não fica sabendo. Por isso que, para mim, o sentimento que essa escritora tentou passar é tendencioso. Eu não estou falando que a Marilyn não foi abusada, que não foi tudo isso. Só que fica tudo tão perdido que você não sabe se era coisa da cabeça dela. Por exemplo, aquele romance com... Mas você não pode focar na Marilyn do filme? Peraí, aquele romance com... Porque, assim, você sabe que não é uma biografia. O que te incomoda nisso? Eu achei... uma biografia? A Marilyn do filme são exemplos claros do como o mundo é. Mas eu achei que você pegou um exemplo real. Você pega uma pessoa real e aí você escreve qualquer coisa. Eu achei isso violento, grosseiro, achei rude. Eu não sei por que deixaram. É aquilo que eu já falei. Eu não sei por que deixaram esse filme ser filmado. É de uma escrotidão com a Marilyn, sabe? Porque... E com o Thomas. Vem cá. E com o Thomas Shelby? Você se incomodou assim? Porque dali também. Tá, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu pego uma história de alguém que viveu. Eu pego uma história de alguém, vai. Thomas Shelby. Não, eu pego a história do Cristiano Ronaldo. Aí eu escrevo um livro do Cristiano Ronaldo e podia não ser nada daquilo a vida dele, podia ser ou algumas coisas parecidas, só que eu ponho da forma como eu quero. E aí filmam como, sabe? Por causa do sentimento. Você, quando analisa Cristiano Ronaldo, belíssimo exemplo. Você não vê um cara que sofre muito com a derrota. Você não vê um cara com fogo pesado por treino e por perfeccionismo. Então, aí você pode pegar e focar nisso. Você passa assim, ó, primeiro filho dele, segundo filho dele. Enquanto isso, você coloca o sofrimento dele com relação a força de... Perdeu um gol e ele tava... Exato. A Copa, um título, exato. Eu acho, meio choradeira minha, meio mimimi aqui, mas eu acho de uma falta de responsabilidade, eu acho de uma falta de Érico, você tá criticando coisas que você queria um documentário e o filme não é um documentário. Você tem que ler um livro de história. A moça está morta. Eu acho assim, a pessoa querer escrever qualquer coisa da cabeça dela, ok, beleza. Você quer escrever qualquer coisa, você quer fazer um livro, ok, ótimo. Agora, como é que estão deixando isso passar para frente? Como é que estão deixando esse projeto passar para frente? Como é que o Netflix compra o Brad Pitt? Veja bem. Você mencionou, a gente não sabe se ela gostava. Isso é perigosíssimo. Ela vai morrer de novo. Mas mancha, né? Mas você põe um outro lado ali, no momento Netflix, você faz um filme clickbait desse, que as pessoas vão assistir. Você faz um filme clickbait, achando que a história da Marilyn Monroe ali, achando que você vai ver a história da Marilyn Monroe, e aí você cai no porque esse filme não... Mas desde o começo fala que é baseado na obra de não sei quem, né? Da escritora. Mas ali você já tá, né? Tá Netflix, você vê Ana de Armas, produção do Brad Pitt. Clickbait, claro. A família brasileira vai ter o filme... Agora, eu não vou mais falar... O The Rock, então não pode ter que matar ele. O problema... O problema com essa escritora só tem um. Esse filme, o livro e o filme não deveriam chamar Blonde, deveriam chamar Joyce Carol Oates. Aí tava tudo certo. Se o filme chamasse o nome da escritora, aí tava tudo certo. Essa é a minha opinião. Já nos falamos, já foi falado, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho muitas dúvidas, Érico. Eu tenho muitas dúvidas. Sobre o quê? Sobre você. Sobre várias coisas. Mas eu acho que é isso. Eu achei que você queria ter lido. Eu achei que você. É fácil para dar risada argumento. Que ridículo. Argumento. Eu acho que você.
Eu acho que você gostaria de ter lido o livro de história, e aí você acabou não lendo, e você pegou uma história da Marilyn Monroe que em todo momento está claro que é com base num livro de uma escritora, não de uma obra necessariamente documentário. Eu não gosto, né? Não é um documentário. Eu não gosto da história. Mas eu falei, eu não gosto da história. A história, pra mim, é sacana. Eu não gosto. Então, todos os filmes de Segunda Guerra Mundial você deve considerar dessa mesma maneira, tá? Todos, principalmente o Patriota, o Coração Valente você tem que odiar, tá? Porque o Robert De Bruce parece que nem o Patriota nem o Coração Valente são da Segunda Guerra Mundial, né? Não importa, não importa. Eu tô indo além. Eles se baseiam em eventos reais e eles não dão como ponto de vista. Tirando esse novo filme com o Matt Damon. Não. Você sabe quem foi o William Wallace para a história de verdade ou não? Não, tudo bem, mas você deve odiar o William Wallace, né? O Coração Valente. Então, a partir disso. Absurdo, Mel Gibson ter feito isso! Mas então, a partir o William Wallace não era nada daquilo, era o Robert De Bruce que era o bom, né? Para defender, então, a partir disso, vocês invalidam tudo. A partir disso que vocês estão falando. Você tá invalidando tudo, invalida cara. Qualquer filme. Invalida qualquer filme. Não. A gente sabe que não foi. Talvez uma coisinha ou outra não foi dessa forma. Então invalida tudo. Quando a pessoa quando tentam trazer coisas bibliográficas ou eventos reais para o cinema. Mas se você estudar a história da Marilyn Monroe, só um minutinho dele. Se você estudar a história da Marilyn Monroe, ela teve realmente uma relação com os dois caras lá, aqueles dois do começo, que é o filho do Chaplin, teve realmente essa relação. Não dá para saber. Teve essa relação. Não. Ela casou com o Wayne Brody. Não. Sim. Deixa eu te falar porque eu tive que pesquisar. Para fazer esse programa aqui, eu tive que pesquisar. Lá vem. Vem esculacho. Parece que ela se encontrou uma ou duas noites, ninguém sabe informar isso, com o filho do Chaplin e aquele outro filho, que eram dois juniors. E ela, e eles, em algum momento, parece que, tipo assim, a conversa que devia rolar, é tudo na subjeção mesmo. Parece que eles eram meio milionários ali, playboys, meio que frustrado com a correlação com os pais, talvez. E a Marilyn talvez tenha se identificado com isso na história do livro aí, né, do filme. Talvez ela tenha se identificado por isso, por ela também não ter tido pai, e vislumbrou todo aquele triângulo junto com esses dois rapazes. Mas parece que ela encontrou uma ou duas noites, aquilo ali, nada disso aconteceu, aquilo ali parece que é muito da cabeça dela, toda aquela relação. Está claro no filme, Érico. Nossa, o Júnior não entendeu isso, e não dá pra entender, Daniele, você não sabe, você Todo mundo entendeu isso, Érico. O cara parece ter um super carinho por ela, depois em outro momento ele tá chantageando o marido, e não dá pra saber se nada daquilo aconteceu, ou se ela que se sentiu traída por aquele cara. É tudo muito poético. A gente está discorrendo pelos sentimentos de uma mulher completamente perturbada. Por que vocês querem mudar minha opinião? Eu não gosto do filme. Eu não quero mudar sua opinião. Eu ia te fazer uma pergunta. Aí você falou disso daí, o Bruno interrompeu, eu já nem quero mais. Para mim tá ótimo. Beleza. E aí, Juba? Então, eu concordo que eu considero que você foi para um lado muito, muito esquisito de como assistir esse filme. Eu acho que o filme é sim uma obra de arte e o fato de colocarem o lado emocional da Marilyn Monroe, independente de se é interpretativo ou é histórico, eu achei uma pegada maravilhosa e que traz uma mensagem inovador e traz uma mensagem gigantesca para o mundo que merece ver o que é realidade, se não para Marilyn Monroe, para 1 bilhão de outras pessoas, talvez outras mulheres, vamos chamar de mulheres, e homens também, porque a realidade da carnificina que o homem protagoniza ali, também é uma realidade. Então a realidade do homem escarnioso ali, o nojento, o estuprador, e a realidade de muitas mulheres que passam pelo que ela passou. Mensagem. Se a Marilyn Monroe passou por isso ou não sei. A mensagem está bem clara aí. Se a Marilyn Monroe era burra, ou era inteligente, ou era só um pedaço de carne, ou ela não poderia mostrar inteligência, como o filme mostra que ela era inteligente, mas não poderia mostrar inteligência, aí vai até enlouquecer numa esquizofrenia que foi implantada na cabeça dela. Hora após hora foi implantada uma esquizofrenia na cabeça dela, foi sendo colocada no sofrimento. Fatos.
que acontecem com milhares de pessoas, aconteceram com milhares de pessoas. Já falou isso mil vezes. É porque eu acho que quando você fala assim, ó, mas aquilo não aconteceu, é muito vazio. Tá bom, o Érico já falou. Não, realmente. Agora eu vou perguntar pro Juba. Pergunta. Eu concordo que todas essas mensagens que você falou são completamente necessárias, são completamente plausíveis e necessárias e tem que colocar mesmo. Você não acha violento pegar uma história de uma pessoa que existiu para querer passar esse tipo de mensagem? Acho que quando você faz isso, a partir de colocar qualquer mentira da vida, você não acha violento com a imagem da Marilyn Monroe? Acho que você fazendo isso, você atinge um público até maior e a mensagem. Violento ou eu estou respondendo, pode responder? Não, lógico que não. Sua irmã, sua tia, você ia ficar de boa? Para as pessoas passarem uma mensagem, usarem a imagem dela. Você ia ficar de boa. Por mais teve que um filme errada, por mais que esteja. Mas isso aqui não foi assim. Teve um filme chamado Ben-Hur. Ela não estava com esse sentimento naquele momento. Você não acha violento? Você acha justo? Você acha justo? Se fosse parente da Marilyn. Se a minha irmã for um ícone mundial, um exemplo para todas as mulheres, o que gostariam de ser e tal, tudo bem, é um ícone. Tem um filme chamado Ben-Hur, que ali tem uma passagem de Jesus Cristo. E naquela passagem ali tem alguns fatos que talvez. Mesma comparação, mesmíssima comparação. Parabéns, igualzinho, né? Então tá bom. Gente, assim, ó, eu recomendo pra caramba que todo mundo assista o filme Blonde. Eu não costumo recomendar o filme aqui, não, porque eu recomendo muito, porque gosto é gosto, mas assim, se você vai sair cansado, vou falar a verdade, você vai sair torturado, você vai sair ali assim, triste, chorando. Eu acho que dar essa recomendação é perigoso, porque o Érico, por exemplo, a reclamação dele não é uma biografia. Então, assim. Não, mas isso é escrito no filme, tá? É escrito, não é uma biografia, ele é com base numa obra mas a reclamação dele é justamente que não é uma biografia. Ele não acha que a arte. Tudo bem. Eu acho que tem. Eu acho que tem 10 biografias da Marilyn Monroe que estão feitas por aí. Acho que teve uma ano passado, se não me engano, retrasado. Dá pra assistir. Pelo amor de Deus. Então, para mim, o momento também, para mim, é ridículo. Você pega a Netflix. Ana de Armas, que tá no hype, e aí você faz isso, é o que eu falei. Pra mim é inaceitável, mas não estamos contestando isso, mas pra mim é inaceitável fazerem um filme, né? A Netflix fazer um filme realmente. Era um momento eu esperava qualquer coisa dele, menos um filme. Onde já se viu a Netflix fazer filme? Era o momento de fazer o baita filme. Enfim, pra mim, é só opinião minha, pra mim não foi. Pra mim, vale ressaltar a atuação. Pra mim, tem duas coisas. A atuação. Vamos ressaltar pela 20ª vez a atuação da Ana de Armas. Fala sobre isso. A atuação da Ana de Armas e as imagens. E a filmagem belíssima. Só.